Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aventura? Desde que o ser humano começou a observar o horizonte, surgiu a vontade de descobrir o que havia além do mar. Os navios se tornaram a resposta para esse desejo, permitindo que a humanidade explorasse territórios, conquistasse riquezas, guerreasse e, principalmente, conectasse povos separados por oceanos inteiros. O navio não é apenas uma embarcação. Ele representa aventura, poder e progresso. E nesta jornada, vamos conhecer como eles surgiram, como evoluíram ao longo dos séculos e, no final, descobrir qual é o navio mais impressionante da atualidade. Os primeiros barcos eram extremamente simples. Muitas vezes, feitos de troncos escavados, serviam apenas para atravessar rios ou pescar em lagos próximos. Com o tempo, o ser humano aprendeu a amarrar galhos e construir balsas rudimentares, que ampliavam sua capacidade de transporte. Esses foram os primeiros passos de uma longa evolução. Por volta de 3000 a.C., os egípcios já dominavam técnicas de construção naval mais avançadas. Eles criaram embarcações feitas de tábuas de madeira, amarradas por cordas, capazes de navegar pelo rio Nilo, transportando grãos, pedras gigantes usadas em construções e até exércitos inteiros. Para os egípcios, os navios eram símbolos de poder, tanto econômico quanto militar. Na Mesopotâmia, o transporte entre cidades só era possível graças às embarcações que cortavam os rios Tigre e Eufrates. Ali nascia uma noção que se repetiria na história inúmeras vezes. Controlar os rios e os mares significava controlar o comércio e, portanto, o destino das nações. Com o passar dos séculos, os navios também ganharam um papel essencial nas guerras. Os gregos foram pioneiros na criação de embarcações rápidas e poderosas, como os triremes, que possuíam 3 fileiras de remadores e uma lança metálica na proa para afundar navios inimigos. Esses triremes não eram apenas máquinas de guerra, mas também símbolos da força naval que garantiam a supremacia grega no Mediterrâneo. Já os romanos ampliaram esse conceito, criando frotas imensas que lhes permitiram dominar os mares e consolidar seu império. Mas quem realmente marcou a história naval foram os vikings. Entre os séculos 8 e 11, eles criaram navios longos, resistentes e extremamente versáteis, conhecidos como drácars. Com eles, os vikings navegaram por mares tempestuosos e rios estreitos, exploraram, conquistaram e colonizaram partes da Europa. Seus navios eram tão avançados que permitiram alcançar a América do Norte por volta do ano 1000, cerca de 500 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo. No século XV, teve início uma das fases mais transformadoras da história, a Era das Grandes Navegações. Portugal e Espanha foram protagonistas dessa era, desenvolvendo caravelas e naus, navios capazes de enfrentar o Oceano Atlântico e realizar viagens de longa distância. Pequenos, mas resistentes, eram movidos pela força do vento e guiados por instrumentos inovadores, como o astrolábio e a bússola. Foi com essas embarcações que Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, Vasco da Gama alcançou a Índia em 1498 e Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. Essas viagens mudaram o mundo, abriram rotas comerciais, permitiram o contato entre continentes e iniciaram o processo de globalização. Com o passar dos séculos, a evolução dos navios não parou. Durante a Revolução Industrial, no século XIX, uma revolução aconteceu nos mares: o motor a vapor. Pela primeira vez, os navios não dependiam mais dos ventos. Isso significava viagens mais rápidas, seguras e previsíveis. Os navios a vapor abriram caminho para transatlânticos gigantescos, capazes de transportar milhares de pessoas e mercadorias. Um exemplo marcante foi o Great Eastern, lançado em 1858, um verdadeiro colosso para sua época. Mas nenhum navio se tornou tão famoso quanto o Titanic, lançado em 1912.
considerado o auge da modernidade, era um transatlântico luxuoso e impressionante. Apesar da tragédia de seu naufrágio, ele marcou para sempre a história da navegação, representando a ambição e os riscos da engenharia naval. No século XX, os navios se tornaram protagonistas de guerras globais. Na Primeira Guerra Mundial, encouraçados blindados, equipados com canhões pesados, eram símbolos de poder militar. Já na Segunda Guerra Mundial, o mundo assistiu ao surgimento da arma mais decisiva do mar, o porta-aviões. Esses gigantes se transformaram em bases aéreas móveis, capazes de lançar aviões diretamente do mar. A Batalha de Midway, em 1942, provou que os porta-aviões eram mais importantes que qualquer encouraçado, mudando para sempre a forma como as guerras eram travadas nos oceanos. Além deles, os submarinos também ganharam destaque, sendo usados para ataques silenciosos e estratégicos, capazes de afundar navios inimigos sem serem vistos. Hoje, no século XXI, os navios atingiram níveis impressionantes de tecnologia e grandiosidade. De um lado, temos os navios de cruzeiro, verdadeiras cidades flutuantes que oferecem conforto, lazer e luxo para milhares de passageiros. Alguns possuem parques aquáticos, teatros, cassinos e até shoppings a bordo. São experiências completas de viagem, onde o próprio navio é o destino. De outro lado, temos os navios cargueiros, fundamentais para a economia global. Mais de 80% de tudo o que consumimos, desde alimentos até eletrônicos, é transportado por eles. Um único cargueiro moderno pode carregar mais de 20 mil contêineres, mostrando como dependemos dessas embarcações para manter o mundo funcionando. No campo militar, os navios também atingiram um patamar impressionante. As marinhas modernas contam com embarcações equipadas com radares avançados, sistemas antimísseis, defesa eletrônica e até propulsão nuclear. Esses navios são verdadeiras fortalezas tecnológicas capazes de operar por décadas sem precisar reabastecer. E qual é o melhor navio do mundo hoje? O título pertence ao USS Gerald R. Ford, um porta-aviões norte-americano considerado o mais avançado da história. Com 337 metros de comprimento e mais de 100 mil toneladas, ele é o maior navio de guerra já construído. Movido por 2 reatores nucleares, pode operar por mais de 25 anos sem reabastecimento. Conta com catapultas eletromagnéticas que lançam aviões de última geração, elevadores ultra-rápidos para aeronaves e sistemas automatizados que reduzem a necessidade de tripulação. É um navio que representa o auge da engenharia naval contemporânea. Sozinho, ele é mais poderoso do que muitas marinhas inteiras, mas a evolução não para. O futuro dos navios já está sendo escrito. Empresas e governos desenvolvem embarcações autônomas, capazes de navegar sozinhas usando inteligência artificial e sensores de última geração. Também crescem os projetos de navios sustentáveis, movidos a energia solar, elétrica ou hidrogênio, para reduzir o impacto ambiental da navegação. Assim como no passado, os navios continuam sendo fundamentais para o comércio, para a defesa e para a exploração do mundo. Dos troncos transformados em canoas até os porta-aviões nucleares gigantescos, os navios sempre foram símbolos da engenhosidade humana. Eles abriram rotas, criaram impérios, sustentaram economias e garantiram a segurança de nações inteiras. E mesmo com toda a tecnologia do futuro, uma coisa nunca muda: o mar continua sendo o grande palco da aventura humana. Os navios, por sua vez, seguem como nossos eternos companheiros nessa jornada sem fim pelos oceanos.